Bom, é, gostaria então de me apresentar e apresentar a Karina aí para vocês. Quem é a Karina, né? Quem é a Karina? Karina foi minha aluna muito querida de um curso de design de sobrancelha, quando eu ainda era professora no Senac, né? A Karina se destaca muito em tudo que ela faz, ela foi uma excelente aluna. Na época, eu me lembro que ela também, além do curso de design de sobrancelha que ela estava fazendo comigo, ela também fazia maquiagem e fazia lindamente, de maneira muito profissional. E há pouco tempo eu a descobri no Instagram qual é o nome? Personal Organizer? Organizer. Isso. Organizer, que é essa profissão que está surgindo aí, está vindo com muita força, né, para ajudar as Sim. pessoas a serem mais organizadas na sua vida como um todo, no seu dia a dia, né? E fiquei super feliz de te a encontrar tão bem. Foi embora para São Paulo, né, Karina? Sim, sim. Tem um ano e meio que eu moro aqui em São Paulo. Muito bom. E aí está se estabelecendo dessa forma, né? Sim, Como uma sim, organizadora, personal organizer. exatamente. A profissão de personal organizer tem 30 anos. Ela surgiu nos Estados Unidos, né? Com o excesso, o acúmulo, lá que o americano ele tem um poder aquisitivo maior e com isso, naturalmente, mais compras, mais acúmulo. Lá é um nível assim mais até mais pesado, eu diria, porque existe até um programa de TV e existe uma equipe para tratar pessoas que acumulam, se torna uma doença mesmo. E junto dessa equipe existe personal organizer, psicólogo, psiquiatra para ajudar essa pessoa nessa questão do acúmulo, que infelizmente se torna uma doença, um problema na vida dela. Acaba desfazendo laços, né, relacionamentos, laços, né, familiares de um modo geral, por Uhum. causa do acúmulo, da bagunça. Eu já vi alguns programas relacionados a isso que você está falando. Sim, acumuladores compulsivos, infelizmente. Então, olha E só, aqui no Brasil tem 15 anos essa profissão. bem recente, Tem, né? Está se estabelecendo, né? Tornando mais sim, conhecida. sim, é muito Então, bom. esse convite, essa situação dessa live de hoje, na verdade, surgiu pela Karina mesmo. Karina me fez o convite. Professora, vamos fazer uma live qualquer dia desses, né? E aí eu pensei, bora fazer e bora trazer essa organização voltada para o mundo da estética, para minhas alunas, o pessoal que trabalha com a beleza, dando algumas dicas para que eles possam se organizar melhor no dia a dia, no seu espaço de trabalho, com seus produtos, com seus equipamentos, né, Karina? Sim, facilitando E e mostrando até mesmo para o cliente a segurança, a facilidade que um ambiente organizado traz, né? Acima de tudo, eu sempre friso muito nessa questão da confiança, né? Porque naturalmente, você não vai fazer um design de sobrancelha num ambiente desorganizado, num ambiente bagunçado, não vai passar confiança para o seu cliente, né? Ao contrário, ele vai se assustar. A primeira vez que ele entrar no seu estabelecimento e ver aquele ambiente fora de ordem, ele não vai voltar mais e nem tampouco indicar o seu trabalho, né? Então, eu acho que a base de tudo, antes mesmo de você pensar em abrir, é organizar. com certeza. Organizar, né? Organizar o seu espaço de trabalho. Dessa forma, você está se dedicando e oferecendo o melhor para o seu cliente também. E quando a gente fala de estética, fala de beleza, a gente não imagina essa estética e essa beleza só na gente, no ser humano. A gente já pensa em um lugar limpo, um lugar organizado. Pode ser simples, né? Pode ser Sim, simples, assim como muitas vezes é a casa da gente, né? Mas tem que estar organizado, tem que estar o mais belo possível. verdade, professora.
Exatamente isso, principalmente na questão da estética, né? Porque estética a gente já imagina beleza e Exato. a organização traz isso, a organização traz essa beleza também, né? Não só fisicamente ali o nosso rosto com design de sobrancelha, não só a parte da depilação, que é algo também que te traz conforto. A organização está ali junto a isso, ao conforto que ela te proporciona na hora de você escolher uma profissional para fazer esse procedimento, né? A gente escolhe uma profissional para fazer esse procedimento em nós mesmos. Sim, e não deixa de ser uma linguagem não verbal, o espaço, o jeito que você está, né? A sua conduta pessoal, sua aparência pessoal e do espaço, ela comunica alguma coisa também, né? Não é com palavras, não é verbal, mas a partir do momento em que o cliente entra no seu espaço, vê você, vê o seu espaço de trabalho, tudo que está ali comunica alguma coisa. E você quer que aquilo comunique o quê? Né? Eu espero, eu desejo, eu faço tudo para que tanto a minha aparência pessoal quanto o meu espaço venha comunicar ao máximo de profissionalismo, de confiança, traga credibilidade para aquilo que eu faço, serenidade, né? Eu quero que tudo aquilo que compõe ao meu redor, ao meu trabalho, traga isso para o meu cliente, né? Transmita a ele isso. Então, a maneira que eu me visto, a maneira que eu me porto, o meu espaço, pode ser o espaço mais simples possível. A gente aqui não está falando de clínica de estética, né? Ou lugar. Não, até porque quando muitas vezes nós estamos começando, a gente começa com muito pouco, né? A gente não tem, às vezes, aquela condição de ter o melhor de tudo, mas com aquilo que a gente tem, com o dinheiro, as condições que a gente pode ter o melhor dentro daquilo que a gente pode. Sobre isso, até quando eu comecei há muitos anos atrás, há mais de 12 anos atrás, eu sempre trabalhei vestidinha de branco, conforme a profissão pede, né? Sempre. E a minha roupa, quando eu comecei, ela não era a melhor e nem a que eu queria, mas era a que eu podia naquele momento e assim eu trabalhava de branco. Era aquilo que eu podia, não era a melhor roupa, sabe? Mas era a melhor naquele momento com as condições que eu tinha. E aos pouquinhos isso foi melhorando, né? Aos poucos eu pude mandar uma costureira customizar uma roupa exatamente como eu ansiava trabalhar, né? Uma roupa que pudesse me compor como eu imaginava e eu queria. Porque dificilmente para nós nessa área, às vezes a gente não encontra a roupa branca como a gente precisa, que geralmente não seja decotada, que não seja transparente, que não seja curta, né? Então, há muitos anos atrás, principalmente, eu mandei fazer as roupas assim que eu pude, né? Que eu tive condições, eu mandei fazer essas roupas para mim, foi bem legal. Com relação ao nosso tema de hoje, de organização, eu trouxe umas dicas para falar aí com o nosso povo da estética, e que essa organização, ela já compõe a nossa estética, a nossa beleza. Quando a gente fala de estética, a gente está falando de beleza. Então, toda a organização do espaço, ela já informa essa estética, ela já dá essa aparência do belo, traz o belo à visão do seu cliente, já o transporta para o local de beleza ao qual ele foi procurar, né, Karina? Sim. E assim, a cliente sente esse conforto, ela percebe tudo, né? Os mínimos detalhes. Mínimos E detalhes. isso faz com que ela volte, isso faz com que ela indique o seu trabalho, porque isso é a maior forma, assim, né, de gratidão, de entender que o seu trabalho está dando certo, é quando você é indicado por alguém. Nossa, isso é muito, muito gratificante, é muito valoroso, né?
você ser indicado para alguém, porque aquela pessoa só vai ter coisas boas para falar de você. Vai começar, eu tenho certeza. Ela vai falar: nossa, o espaço dela é tão organizado, que delícia, que conforto estar ali. Eu Olha, acredito que vai ser um dos pontos assim que essa pessoa que for indicar o seu trabalho vai mais tocar. com certeza. Olha, há muitos anos atrás, a indicação do nosso trabalho era muito boca a boca. Realmente era cliente que indicava, que falava. Então, até elas se conheciam, né? As clientes dessa área da estética. E há muitos anos atrás era dessa forma, né? De boca a boca. Hoje em dia, como a tecnologia está muito em voga, as redes sociais, hoje as pessoas pouco se comunicam como antes, né? E hoje em Verdade. dia, por exemplo, quando ela quer um trabalho, uma limpeza de pele, ao invés, muitas vezes, de perguntar a uma amiga, elas vão direto na rede social, né? Ou digita no Instagram, ou digita no Google. E ali ela vai atrás das avaliações, que antes era boca a boca, né? Mas Verdade. hoje lá no Google, lá no Instagram, tem ali as avaliações da cliente. O que, que a cliente acha daquela pessoa, daquele espaço, né? Então tá lá na rede social, esse boca a boca ele mudou de lugar. Então é lá que ela vai colocar escrito o que Verdade. ela achou a seu respeito, o que ela achou do seu espaço, sabe? Eu tenho um espaço muito simples. Eu trabalhei durante muito tempo na minha casa. Inclusive, quero entrar num assunto aqui dos que a gente preparou para falar sobre isso. Que eu De suma trabalhei, importância, né, professora? que eu trabalhei durante 11 Vai anos na minha clarear as casa. ideias. Eu trabalhei durante 11 anos na minha própria casa. Eu estava conversando isso à tarde hoje com a Karina, do seguinte: comece com o que você tem, onde você está, da maneira que você pode. É sempre assim que a gente começa. Então, normalmente é na nossa casa, no espaço a domicílio. Mas eu quero dizer para você hoje: tenha prazo para sair da sua casa. Tenha prazo para você colocar um espaço comercial. Eu te digo que eu me arrependo de ter me acomodado, porque é cômodo ficar dentro da nossa própria casa, e não ter saído antes, não ter ido atrás de um lugar comercial para colocar o meu negócio e para começar a crescer. Porque na nossa casa nós ficamos limitadas, limitada a quantidade de cliente que a gente atende, limitada quem a gente vai deixar entrar dentro da nossa casa. Então, assim, comece dentro da sua casa, mas coloque prazo para sair da sua casa e colocar um espaço comercial. Também quero deixar essa dica de ouro para você hoje, que é algo que aconteceu comigo e eu vejo que se eu tivesse a visão que eu tenho hoje, eu teria feito diferente. Eu já teria saído há muito mais tempo da minha casa. É verdade, eu concordo, professora. Isso, assim, também só mostra a nossa capacidade de ir além, porque a gente fica muito acomodado aqui tá legal, tá bom, nossa, tá ótimo aqui. Tá, tô ganhando meu dinheiro, tá bom, tem uma coisa ou outra para me ajustar, mas eu consigo. Mas quando você der esse passo de ter o seu espaço, gente, eu imagino o quão deve ser gratificante ter um espaço para chamar de seu, digamos assim, né? Eu, Com quando era certeza. maquiadora, eu queria muito ter um estúdio de maquiagem, eu almejava muito isso, né? Mas aí veio a pandemia e eu mais do que nunca amo a organização, já tem 6 anos que eu sou uma pessoa organizada, só que nunca saí desse mundo, sempre busquei melhorar, mais informação, sempre estive dentro. Depois que eu me mudei para São Paulo, eu decidi, falei, agora é a hora de ser personal organizer e não vou desistir, não vou parar mais. Muito bom, muito bom. Bem, outra coisa que eu quero falar com vocês sobre organização aí do nosso espaço de estética é você deixar na sua bancada de trabalho somente aqueles produtos, acessórios, EPIs, né, descartáveis, aquilo que você vai usar daquele serviço, daquele trabalho. Porque quando a gente deixa outras coisas alheias àquela atividade que você vai fazer naquele momento,
Isso impede a sua produtividade. Você fica perdida em meio a tanto produto, a tanto acessório, a tantas coisas que não fazem parte naquele momento daquilo que você vai executar. Então, sobre isso, eu quero até dar o exemplo, né? Quando eu trabalhava lá na minha casa, por exemplo, eu ia fazer uma depilação. Então, antes do meu cliente chegar, eu organizava o espaço para aquilo que eu ia fazer naquele momento. Hoje aqui eu já tenho o espaço separado, cada coisa já fica no seu lugar. Mas quando era lá, pode ser o seu caso aqui que está assistindo a gente, antes do seu cliente chegar, você precisa se organizar e deixar à mão aquilo que você vai usar para aquele serviço que você vai fazer. Então, se era depilação, eu tinha ali a minha mesinha que ficava próxima a mim, e nela ia a termoceira, ia os produtos cosméticos que eu usava para depilação, todos os acessórios de descartáveis e tudo mais ficavam naquela mesinha ali, já pronto à mão para pegar segundo aquele serviço. E nada alheio, nada a mais do que aquilo que eu ia praticar. Porque senão a gente se perde e acaba perdendo a produtividade, demora mais o trabalho, porque você fica perdido no meio das coisas. Né, Karina? O que você acha a esse respeito? Sim, professora, isso que você fez nada mais é do que criar categorias, o nome disso. Automaticamente você criou categorias, por exemplo, você criou a categoria para depilar. Então, naquela caixinha, digamos aqui, assim, de preferência, gente, uma caixinha transparente, tá? É muito importante a visualização. A organização, ela traz muito isso à tona. Visualizar aquilo que você tem vai te dar mais precisão, você vai ser mais objetivo, você vai ser mais, vai trabalhar com mais categoria, eu diria assim, digo assim. E isso que a professora está falando, ela criou uma espécie de categoria para cada serviço que ela vai prestar para o cliente, que ela vai oferecer, que ela vai fazer. Quando ela vai fazer um design de sobrancelhas na cliente, ela tem uma caixinha respectiva com todas as pinças, com todas as a cera. Você tira a cera, professor? Com cera a sobrancelha? Tira. Dependendo da situação, sim. Depende. Mas Se a cliente quiser, né? A linha, Mas dependendo da cliente, tá você ali a sabe mão, que ela né? tira com cera e a cera já está à mão. Exatamente. Isso também, gente, transmite confiança para a cliente. A cliente percebe que você sabe o que você está Sabe fazendo. o que está fazendo. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Porque sobrancelha é algo assim que para você entregar para alguém, gente, você entrega qualquer outra coisa. É igual filho, você não entrega para qualquer um. Filho é a mesma coisa, sobrancelha é. Então, se você não tem confiança naquele profissional, você não vai entregar sua sobrancelha assim de bandeja. É a mesma coisa. Por isso que é importante criar essas categorias dentro do seu espaço de trabalho para você transmitir isso para seu cliente no momento que você estiver fazendo, né, o design de sobrancelha. Sim, sim. Então, eu retiro tudo daquele lugar que não é referente àquele trabalho. Por exemplo, né, um exemplo disso, eu não faço com muita frequência, pelo menos não com tanta frequência quanto uma limpeza de pele. Eu faço limpeza de pele com muito mais frequência do que uma micropigmentação. Então, meus produtos de micropigmentação ficam guardados dentro de um armário, numa gaveta que fica fora da minha sala de trabalho. Quando eu vou fazer uma micropigmentação, eu me organizo antes da minha cliente chegar. E aí eu vou lá, pego todo aquele material e organizo ali na minha sala de trabalho, na minha mesa, tudo aquilo que eu vou utilizar. Terminei aquele trabalho, aí eu volto todo aquele material, higienizo, jogo fora o que tiver que jogar, limpo, né? Organizo ele todo novamente e levo para aquela gaveta onde ele fica mais armazenado com segurança, né? Livre de sujidade, de poeira, de poluição, até a próxima vez que eu precisar utilizá-lo.
É um ponto importante, professora, que a senhora tocou, nessa questão de produtos que mais usamos com frequência e que menos usamos. Muitas vezes, o que menos usamos, ele está ali, ó, na altura dos nossos olhos. Porque isso também é importante. Normalmente você faz mais limpeza de pele e design de sobrancelha. Então é importante você ter esses produtos na altura dos seus olhos, ali dentro do seu armário, no espaço onde você guarda. E isso também facilita na hora do atendimento, né? Eu estou Sim, vendo aqui um comentário de uma moça, Isabel. É sua aluna, professora? sim, minha aluna. Ela falando que trabalha em domicílio com uma depiladora e ela tem uma caixa organizadora. E Ótimo. ela deixa aberta quando ela chega para atender o cliente. Certo. Ô, gente, Mesmo. as participantes aqui. Vai, Mi. Cara de pau. É isso É mesmo, muito Isabel. válido isso aqui, ó, que a Isabel Beauty A Care. Isabel foi minha aluna no curso de depiladora, uma excelente profissional, viu? Muito organizada, muito técnica naquilo que ela faz. Nossa, Yasmin, de excelente. E é bem por aí, uma caixa organizadora. Caixas organizadoras é muito tudo. Eu tenho na minha casa é muita caixa verdade. organizadora, É o melhor né? investimento, Você né? precisa de uma caixa, você precisa saber onde as coisas estão quando você É precisa dela, verdade. né? É verdade. A organização traz isso, né? Yasmin, Outra coisa com relação a essa questão é de você manter essa organização no seu estoque com relação aos produtos que você utiliza e descartáveis, EPIs. Uma lista dessa organização do seu estoque. Você, por exemplo, pegou o último ou o penúltimo, já anotar na sua lista de compra. Essa desorganização, você não saber o que você tem, o que você não tem, o que pode acontecer? Muitas vezes você acha que tem aquele produto, vai fazer o serviço e descobre com o cliente deitado na sua maca que você não tem o produto. É verdade. Não é? E às vezes também pode acontecer de você, acho que eu não tenho e compra e você tinha, ou seja, um dinheiro às vezes desperdiçado porque você tinha o produto lá, né? Então você ter um estoque muito bem organizado, você pelo menos separar ali no dia. Se ele é pequeno, você não precisa talvez separar um dia na semana para olhar. Mas olhar todo dia se é uma coisa pequena, olhar todo dia, ver o que você tem, ver o que precisa comprar. Comigo, o que já aconteceu algumas vezes, né? Essa questão de eu pensar que eu tinha o negócio quando eu vou procurar, acabou, né? E aí, meu Deus, eu preciso ser mais organizada com relação a isso. Então, acabou o último ou o penúltimo, eu já tenho que providenciar, para quando eu precisar de novo, eu sempre ter. Isso é uma forma de ser organizado, é uma forma de ter um planejamento e, acima de tudo, ter um controle do que realmente funciona dentro do seu espaço, né? A organização também está dentro disso. Porque a partir do momento que você, né, que Falar. você tem um estoque, é preciso revisar ele sempre que possível. Né? Como a professora acabou de falar, se for um estoque grande, é importante tirar um dia, reservar 2 horas, dependendo do tamanho do seu espaço, para de fato colocar aquilo tudo devidamente escrito ou numa planilha, enfim, ter algo de fato organizado para você ter essa segurança também. O Sim. quanto é importante, né? Você ter essa segurança na hora de atender, porque assim, hoje talvez você atenda 1 ou 2 clientes, mas amanhã você atende 5, você atende 6, e aí todo aquele material vai. Às vezes você termina tarde, fecha o estabelecimento tarde, né? Só que tem que estar atento para quê? Para repor aquele produto, né? Aquele material
o mais rápido possível, para que assim você continue atendendo, porque sem essa organização, como você vai atender mais clientes, né? Você tem que Sim. partir desse pressuposto, né? Eu acredito muito nisso, que a organização ela nos faz ser produtivos. Eu posso atender mais e melhor quando eu sou organizada. Ixi, acho que a internet da Karina caiu. Bom, enquanto a Karina volta, eu vou continuando aqui o assunto. Então, eu acredito que a gente, sendo organizado, pode atender mais e pode atender melhor. Essa questão da organização nos ajuda a sermos mais produtivos. Outra coisa que eu acho muito importante é que a organização ela seja funcional. Ela não tem que ser só bonita, ela tem que ser funcional, ela tem que funcionar para a gente. O que seria funcional? A Karina voltou aqui. Voltei. A minha internet desligou aqui, gente. Acontece, problemas técnicos. Hein, Karina, bem na hora que você caiu, eu estava comentando que a organização nos ajuda a ser mais produtivos, né? A atender mais e melhor, ou seja, mais produtividade. Verdade. Outra coisa que eu gostaria de falar aí para a mulherada, que além de organizar, de impactar na organização, vai impactar na parte financeira também. Sim. É a questão de nós da estética não termos muitos produtos do mesmo, ou seja, uma máscara hidratante. Não tem necessidade, às vezes, de você ter várias máscaras hidratantes, às vezes de várias marcas, mas é tudo máscara hidratante. Escolha um produto daquele que você gosta muito e tenha outros com outros objetivos. Né? Às vezes, digamos, você precisa de uma máscara secativa. No caso de um cliente com muita acne, um cliente que precisa, né, de uma máscara secativa, e aí você vai olhar, você tem trocentas hidratantes e não tem uma secativa. Então, procure ter um de cada produto para que você não desperdice financeiramente, investindo em vários do mesmo, e isso vai funcionar melhor para você, porque você vai poder atender uma demanda maior de necessidades. Sim, mais uma vez entra nessa questão de ter controle, né? Ter controle não é ter controle do seu estabelecimento, saber cada funcionalidade para cada produto ali, né? Ter sua funcionalidade de fato e não ser mais um amontoado de coisas que você comprou por achar bonito, porque é importante ter, é legal, mas não, de fato tem essa funcionalidade dentro do seu estabelecimento. Isso nada mais é que organização, e entra aquela frase de tempo é dinheiro. É mais ou menos isso. Você desperdiçou seu tempo e gastou dinheiro com um produto que você não usa regularmente. Outra questão também com relação a produto, professora, é verificar o prazo de validade. É muito importante. A gente acaba esquecendo desse detalhe super importante, que é a verificação de prazo de validade, né? E acaba usando o produto na cliente sem saber, infelizmente não percebe. Mas é importante ter esse controle também de saber quando foi comprado, sem contar também observar, observar a forma que esse produto tá, porque de tanto abrir e fechar entra, né, vento, às vezes entram micro-organismos que não é para estar ali e acaba mudando a forma do produto ali. A característica daquele produto. Sim. Isso é verdade. Essa questão de, às vezes, você ter muito do mesmo facilita muito que, às vezes, você vai perder aquele produto pela validade. Porque você vai usar menos se você tem vários do mesmo, né? Verdade. E essa questão de você
guardá-lo, armazená-lo de forma adequada para que ele não venha perder as características dele, muitas vezes sem nem ter vencido. Porque um produto, ele não vence exatamente naquela data de validade que está escrita ali. Ele precisa perder as suas características normais. Então, isso pode acontecer muitas vezes antes daquela data. E aí a gente realmente precisa estar atento a isso. A cheiro do produto, ele perdeu o cheiro característico dele, ele perdeu a cor textura, característica, né? A textura, né? E tudo isso você pode evitar tendo exatamente a quantidade de produtos mais adequada para a sua demanda de trabalho. Verdade, professora. Gente, dá um feedback aí que vocês estão achando da live, tá? Recheada de dica boa, tá agregando muito, eu acho, né? Tenho certeza que vai agregar demais se vocês colocarem em prática de fato o que a gente está falando, até porque a professora diz isso porque ela vive cada dia, né? Essa questão da organização já é uma prática natural, normal dela, ela já fez assim mesmo sem saber que se trata, né, de organização de um modo geral, como um trabalho, né, sem ela precisar contratar uma profissional da área para organizar, para mostrar isso para ela. A professora já tem essa ideia e olha que maravilha, a gente está passando para vocês, seria interessante vocês anotarem, né? Obrigada, Di, pela participação. Outra coisa que eu queria deixar dica aí para a mulherada da estética é principalmente de quem é da depilação. Entra todo mundo, mas principalmente quem é da depilação. A questão de sujou, limpe na hora. Limpe na hora, porque principalmente os produtos de depilação, que é a cera, que é algo que incrusta, se você não limpar, assim que sujou, aquilo vai grudando e depois fica mais difícil para você limpar e o seu espaço pode não ter essa limpeza, esse aspecto todo de higiene que a gente está falando. Olha, foi-se a época, e olha que foi-se há muito tempo atrás, a época de que as depiladoras tinham aquelas termoceiras horrendas, né? Toda grudada de cera, enojadas. Foi-se a época. Hoje a termoceira, até porque a cera não é reutilizável, tem que ser a quantidade certa para cada cliente. Terminou de atender aquele cliente, aquela termoceira ela tem que estar limpinha para o próximo cliente. Sobre isso, até a minha irmã veio trabalhar comigo, ela é depiladora profissional também, e ela usa uma outra técnica. Olha só, a gente sempre aprendendo, né? Eu já dou aula de depilação e vivo aprendendo com ela. O que ela faz? Ela deixa as termoceiras dela, porque ela trabalha com duas, ela deixa a termoceira dela levemente umectada com óleo, besuntada com óleo. Por quê? Porque a cera não vai incrustar, não vai grudar. As termoceiras são sempre bem limpinhas, né? Sempre que ela higieniza, ela vem com um algodãozinho embebido em um pouquinho só de óleo e passa na termoceira por dentro, por fora, em toda a parte dela. Porque se cair cera ali, não vai grudar, vai ficar mais fácil para ser retirada. Então, as termoceiras daqui são sempre muito, muito, muito bem limpinhas. Tudo aquilo da área de depilação, não tem nada incrustado. Enquanto muitas vezes nós, até que no passado já fomos depilar em algum lugar, achávamos aquilo muito normal, muito natural, até aquela termoceira sempre muito cheia de cera, terminou de atender aquela pessoa, vai atender o próximo e nem limpou a termoceira. Então, principalmente com relação à depilação, caiu no chão, caiu nos móveis daquele espaço, limpe na mesma hora que você terminou aquele atendimento. Aqui, por exemplo, o espaço tem piso branco, piso bem claro.
Então, a gente realmente não pode deixar. Sujou, caiu cera, tem que higienizar assim que o cliente saiu, para que o ambiente sempre seja muito bem limpo quando o próximo cliente chegar. Uma dica super válida, professora. Isso também mostra o quão você é dedicado com o seu espaço, o quanto você é cuidadoso, o compromisso que você tem com o seu espaço, mostra o compromisso que você tem com o seu cliente. Esse cuidado, o mínimo detalhe, realmente o que a professora disse faz muito sentido. Já entrei em estética que faz depilação, tem uma cera grudada aqui, outra ali, muito tempo atrás mesmo. Eu acompanhei uma colega e realmente tinha isso. E faz muita diferença quando você entra num ambiente onde está tudo limpo. Isso só mostra o quão você é organizado e comprometido com o seu cliente acima de tudo. Eu já tive clientes que já me perguntaram assim: esse seu aparelho de cera é novo? Aí eu falei: não. Por quê? Porque ele é tão limpinho. Ou seja, ela tem a referência de que foi em outro lugar e era muito sujo, né? Então pensa assim, muito usado, poxa, por que o dela também é antigo e tá limpinho? Viu como a cliente também presta atenção, como ela repara de fato em cada detalhe. Em cada detalhe. E a gente acha, às vezes, que elas não reparam, né? Outra coisa, falando nisso que cliente repara e não repara, eu tenho uma outra experiência que eu sempre falo para os meus alunos lavarem as mãos antes de tocar nos clientes, né? O cliente chegou, lave a mão. Terminou o atendimento, lave a mão. E uma vez uma cliente comentou isso comigo, sabe? Ela, você é sempre tão limpinha, então sempre lava a mão antes de tocar, né, em mim. Gente, eu não imaginava que ela prestava atenção nesse meu ato. Olha isso. Eu não, se fosse eu, não iria ver, para ser sincera, nesse ponto eu não ia ver se você ia lavar a mão ou não, mas isso é só a sua dedicação, professora. Pois é. Então fica a dica aí para quem é de mentor, lavar as mãos antes e depois de atender o cliente. Verdade, gente. Ainda falando dessa questão da organização do espaço, eu queria deixar para vocês que quando pensar em decorar o seu espaço, pensar na questão de biossegurança e nessa questão de facilidade, da higienização, de quando você vai limpar. Porque, por exemplo, às vezes eu trago isso porque, às vezes, passando ali pelo aquele aplicativo Pinterest, que a gente vê muitas vídeos e fotos de organização de espaço de estética, né? Às vezes eu vejo aquele espaço em que está a maca e debaixo da maca um tapete. Gente, não cabe, né? Um tapetão, não cabe. Como é que você vai fazer a higiene daquele tapete, que é um tapete do tipo assim, de uma sala da nossa casa, para a gente deitar em cima, assistir TV, né? Como que você vai ficar fazendo a higiene disso no dia a dia para evitar os riscos de contaminação de uma forma geral, né? Então, tapete, cortina de tecido, essas coisas não cabem no nosso espaço de trabalho. Por mais que a gente possa achar muito bonito, a gente tem sempre que pensar, é funcional? Vai funcionar para mim? Né? Vai estar dentro da biossegurança, ou seja, vou conseguir higienizar isso dentro do tempo certo, da forma correta. Então, tudo isso que a gente pensa para decorar o espaço, às vezes como pensando só como decoração, mas tem que pensar nisso. É fácil higienização, né? É fácil lavar, é fácil limpar isso. Verdade. Sem contar também o tempo, né? Porque é algo tão precioso hoje o nosso tempo. Você ter tempo para atender cliente, você ter tempo para manter o seu ambiente organizado e você ter tempo e investimento também, que é um investimento. Você lavar a cortina da forma correta, dependendo da cortina na qual você vai colocar. O tapete também
tudo isso você tem que pensar. Vou gastar mais um dinheiro para lavar esse tapete. Nossa, estou perdendo tempo. Vou levar, vou buscar. Tudo isso também é importante colocar junto na hora da organização do seu espaço também. Com certeza. O meu, o meu, o meu marido, às vezes as minhas clientes perguntam assim, seu marido é engenheiro? Eu falo, não, é engenhoso, porque ele gosta de resolver tudo que eu preciso, ele vê uma necessidade que eu tenho, ele já fica matutando na cabeça dele para resolver aquilo, seja uma iluminação, qualquer coisa, né? Mas sempre quando ele vai fazer alguma coisa assim para mim, eu peço, amor, tem que ficar bonito, porque eu trabalho com estética. Então, sempre que a gente vai fazer alguma alteração na estrutura de alguma coisa, meu bem, tem que ficar esteticamente bonito, agradável de ver, agradável de olhar, né? Não pode, neste caso, não pode ficar só funcional, né? Tem que ficar funcional e bonito, esteticamente bonito. Você tocou um ponto importante, professora, que às vezes na organização nem sempre fica bonita, mas ela traz a praticidade e a funcionalidade. Mas no caso da estética, né, de um espaço de beleza, estética de um modo geral, é importante sim frisar na parte da beleza, porque isso traz, né, bons olhos, isso é muito importante para o cliente na hora de chegar. Se tem uma luminária assim meio com buraco, que não tá legal, o cliente já olha assim meio, né? Ai, que estranho, nossa. Um espaço tão bonito que essa luminária assim meio torta, com buraco, não tá legal, não combinou. Mas normalmente na organização, às vezes não fica bonito, fica funcional. E só quem usa, né? Só quem tá ali naquele espaço constantemente é que percebe a funcionalidade. Quem vê de fora vai ver, nossa, que coisa feia. Mas quem usa normalmente vai perceber a funcionalidade que aquela organização trouxe para ele no dia a dia. Legal, legal. Eu li uma frase e eu a complementei e gostaria de deixar aqui para vocês, que é: o segredo de progredir é começar. E eu complementaria ela com o seguinte: e não parar. O segredo, então, é começar e não parar. E aí eu diria para quem está vendo a gente agora que nessa questão, eu vou começar na minha casa, comece, mas tenha prazo para sair. Eu vou começar com tal situação e ela, né, às vezes não é a ideal, comece. Tenha prazo para melhorar, prazo para mudar, prazo para evoluir naquilo, vá sempre buscando a evolução. Quando você se sentir confortável demais, pare um pouco e avalie tudo, porque o conforto nos impede de crescer, de evoluir. É verdade. Eu tô começando agora como personal organizer. Assim, de material que eu tenho é apenas um kit de gabarito. Eu ainda preciso de rotuladora, né, para rotular, para identificar. Eu preciso de uma série de outras coisas, mas assim, eu tenho consciência também que eu vou estabilizar o meu negócio, né, meu empreendimento daqui a um ano. Então, nesse um ano, eu tenho que aguentar, eu tenho que sustentar, investir, melhorar, sempre em busca do melhor. Na medida do possível, investir em curso e não desistir. E é como você está falando, professora, eu comecei e agora não quero mais parar. Isso aí. Karina, foi muito bom estar aqui com você, foi bem agradável. Obrigada a todos que entraram aqui para estar com a gente. Que a gente possa, então, de repente, trazer em um outro momento mais dicas, mais situações que possam ajudar no dia a dia da organização da mulherada aí no trabalho ou em casa. Viu? Muito obrigada e muito boa noite para você. Boa noite, professora. Foi uma enorme satisfação participar e agregar na vida das pessoas de alguma forma, né? Que é isso que a organização ela traz para a gente,
ela traz conforto, ela traz mudança de hábito, mudança de vida. E convido a todos a me seguir aqui no Instagram e seguir a professora, os meus seguidores. E os seguidores da professora me seguir aqui no Instagram, que eu sempre estou, todos os dias eu mostro. Essa semana, inclusive, eu mostrei todos os dias da semana um produto organizador essencial para a nossa casa. E é Legal. assim, gente, agregar e melhorar sempre. E organizar Yeah. também. Tá certo. Obrigada. Boa noite para você e para Beijo, todo gente. Boa mundo noite. igualmente. Obrigada a todos que participaram.